Boa noite. Boa noite. Numa cerimônia que remonta a mais de 1000 anos, Charles III é coroado no Reino Unido. Depois de uma espera de 7 décadas, o monarca mais velho a ascender ao trono britânico diz que veio para servir. E é saudado com o coro de Deus salve o rei. God save the King! Esposa de Charles, Camila é coroada rainha. Dezenas de líderes mundiais participam da cerimônia na abadia de Westminster. Depois da coroação, uma multidão se reúne em frente ao Palácio de Buckingham para ver a família real. Em Londres, o presidente Lula diz que ouviu do rei um apelo para proteger a Amazônia. Aqui no Brasil, a Polícia Federal encontra mais um corpo da terra indígena Yanomami. E os gols de sábado pelo Brasileirão masculino e feminino. O Jornal Nacional está começando. Este sábado entrou para a história do Reino Unido. O rei Charles III foi coroado em Londres 70 anos depois da mãe dele. Uma cerimônia do século VIII encenada em 2023 numa das maiores metrópoles do planeta. Nas ruas, turistas e britânicos vestiam coroas de papel e as cores do Reino Unido. O rei se cobriu com a manta cerimonial, bordada com fios de ouro. A carruagem do Jubileu de Diamante de Elizabeth II, moderna para um veículo medieval, levou o casal real para a abadia de Westminster. A cada esquina, saudações de Deus salve o rei. O dia era dele e Charles dividiu com mais de 2.000 convidados e chefes de Estado de quase 100 países. Harry veio sozinho, sem Meghan, e sentou longe do irmão e da cunhada. A princesa de Gales, Kate, homenageou a sogra que nunca conheceu, usando um par de brincos de pérola e diamantes que era da princesa Diana, ex-mulher de Charles. Your Majesty, as children of the kingdom of God. As primeiras palavras do príncipe, que esperou 7 décadas para ser rei, foram: venho para servir. I come not to be served, but to serve. Depois, o juramento. Charles prometeu defender a lei e a Igreja da Inglaterra durante seu reinado. I solemnly promise so to do. E, pela primeira vez numa coroação, o arcebispo da Cantuária, líder espiritual da Igreja Anglicana, reconheceu a diversidade religiosa que existe no Reino Unido. Foi um pedido do rei para melhor refletir a sociedade britânica de hoje. Outra inovação foram músicas cantadas em mais línguas do que só o inglês, numa mistura de corais. A unção com óleo de Jerusalém aconteceu longe dos olhos do público. Considerado o momento mais sagrado de uma coroação. A etapa mais vistosa é a dos adornos reais. Sentado numa cadeira de 700 anos, Charles recebeu o anel da coroação, Receive this ring. o orbe, Receive this orb. Receive the royal scepter, the ensign. os cetros May the Spirit of the Lord who anointed Jesus at his baptism e, finalmente, a coroa de St. Edwards, uma relíquia do século XVII que nunca sai da abadia.
God save the King! Para marcar o momento, os sinos badalaram por 2 minutos. E também houve tiros de canhões. As crianças roubaram a cena. O príncipe George, segundo na linha sucessória, focado na missão de pajem do avô. A princesa Charlotte, toda de branco. O caçula Louis, rei das caretas. William, Prince of Wales. Um dia, o pai deles, William, herdeiro direto, deve dar continuidade às tradições da monarquia. Life and limb. So help me God. Hoje, de joelhos, o novo príncipe de Gales jurou lealdade ao rei, seu pai. O momento da rainha Camila veio em seguida. Em vez de ter uma coroa nova feita especialmente para a ocasião, ela optou por uma já existente. Depois, o casal real foi até a capela atrás do altar. Charles saiu com uma segunda coroa, a imperial de estado, que pesa 1 quilo e brilha como poucas. De fora, o público acompanhou cada detalhe pelo celular. Assim como teve troca de roupa na cerimônia, teve troca de carruagem depois do serviço religioso. Para a segunda parte do cortejo, esse momento histórico, o rei Charles decidiu usar a mesma carruagem dourada usada pela mãe na coroação dela 70 anos atrás. São tradições assim que ajudam a criar uma conexão com o passado da nação. Foi um cortejo bem menor do que Elizabeth II fez em 1953, mas foi o mesmo banquete visual. 250 cavalos, 19 bandas militares, os passos precisos de 4.000 soldados. 6 meses de planejamento resultaram nessa coreografia impecável. A multidão ajudou a colorir, apesar da chuva que caiu o dia todo. Na volta ao palácio, o casal foi saudado por centenas de militares. Royal salute! Reset! On! E os integrantes da família real, que ainda representam a coroa, se juntaram na sacada para acenar, sorrir e assistir perto do povo ao sobrevoo da Força Aérea Real. Tem um motivo para a gente chamar um dia assim de histórico. Até ontem, quem quisesse ver uma cerimônia de coroação no Reino Unido tinha que pesquisar imagens feitas há no mínimo 70 anos. Hoje, Charles III e sua rainha Camila renovaram a história e centenas de milhares de pessoas criaram novas memórias. Deu para perceber, né? Como não poderia deixar de ser, milhares de pessoas acompanharam a coroação nas ruas da capital britânica. Também houve protesto contra a monarquia. Bandeira é £1, coroa é £1. And the umbrella? E tá quanto o guarda-chuva, amigo? £5 o guarda-chuva. If it rains heavier, they're £10. E se chover mais forte, vai para £10. Sim, tem ambulante aqui em Londres. O evento foi histórico também para ele. Vendeu como nunca. O povo compra, claro que compra. Adora.
Nessa espécie de carnaval britânico monarquista tem de tudo. Vocês podem explicar para o povo no Brasil por que esse dia é tão especial assim para vocês? Eu pergunto. Porque a gente faz pompa e cerimônia como ninguém. E isso aqui nunca mais vai acontecer de novo. Esse cidadão fala que a realeza é vital para manter a sociedade aqui unida. E que se arrumou para ficar à altura. É festa para criança e adolescente também. A gente trouxe sanduíche, enroladinho de salsicha, batata. Viemos em 4 famílias, 17 pessoas. Eu vim ver o rei e curtir minhas amigas. E assim, muita gente foi se amontoando nas ruas de Londres para ver o cortejo de perto. Alguns, tal qual a família real, têm seus privilégios, uma sacadinha. Essas pessoas aqui estão em festa. Muitas outras estão nem aí, não gostam, querem distância disso. Desejam que a monarquia acabe e que esse país vire uma república. E muitas enxergam nesse momento, nesse início da era Charles III, uma oportunidade de aumentar o debate. Deus salve o rei Pelé. A ironia fina do brasileiro republicano. Uma monarquia é uma coisa muito estranha. Eu pensei, o brasileiro é humorado, eu vou fazer uma homenagem para o Pelé, todo mundo conhece o Pelé mundialmente, então o rei para o brasileiro é o Pelé. Uma cerimônia como essa vai gastar milhões de libras, que poderia ser investida em saúde, educação, segurança, enfim. Não é nada contra as pessoas individualmente, mas realeza é o cúmulo do privilégio. Uma família que, por nascença, está no topo da pirâmide. Quero que eles saiam daquele palácio, de todos os palácios, e vivam em casas normais como as nossas. Integrantes do movimento anti-monarquia foram presos horas antes da coroação. O líder estava com megafone. A polícia tinha avisado que tudo bem se manifestar, mas sem atrapalhar o evento. O slogan da campanha anti-Charles é Not My King. Numa tradução livre, algo como Meu rei ele não é. Os defensores da monarquia argumentam que a família real traz muito dinheiro para esse país. Turismo, muito turismo, hotéis cheios, lembrancinhas. Tá aí, Londres lotada mais uma vez. Números oficiais dizem que a marca da realeza, como se fosse uma empresa, vale o equivalente a 303 bilhões de reais. O monarca britânico é o chefe de Estado, um papel cerimonial por aqui. Não dá pitaco em política, mas representa a estabilidade do país, recebe chefes de outras nações para festonas em palácios e castelos e tem audiências semanais com o primeiro-ministro, que é o chefe de governo. Ou seja, não manda muito, mas é influente demais. O que o movimento republicano quer é que o chefe de Estado seja uma figura eleita por voto direto e com um mandato que comece e termine, como um presidente. Com Charles, esse debate deve aumentar. O novo rei tem nem de longe o carisma e a popularidade da falecida mãe. Elizabeth II segue no topo da pesquisa. Charles não aparece nem entre os 3 primeiros. E como ele vai lidar com a Commonwealth, a chamada Comunidade Britânica? São 56 países, a maioria ex-colônias. O rei ainda é chefe de Estado de 15 deles, incluindo Jamaica, Canadá e Austrália. Ano passado, a ilha caribenha de Barbados se declarou república. A primeira ex-colônia a fazer essa ruptura desde os anos 1990. A Austrália tem agora um líder declaradamente republicano. São muitos os desafios para esse rei que não desperta o melhor dos sentimentos numa parcela dos britânicos. Principalmente nos mais jovens. Não vai ter só tapete vermelho no caminho de Charles. O presidente Lula participou da cerimônia de coroação e logo depois, numa entrevista coletiva, revelou que no primeiro encontro com o rei Charles III, recebeu o pedido de preservar a Amazônia.
O presidente Lula e a primeira-dama foram os únicos convidados da comitiva brasileira para a celebração na abadia de Westminster. Dentro da igreja, sentaram-se perto do presidente francês Emmanuel Macron. Depois da coroação, o presidente voltou aqui para o hotel, onde respondeu perguntas da imprensa. Ele contou detalhes da conversa que teve com o rei Charles III durante as celebrações. Disse que foi cobrado pela preservação da Amazônia. A primeira coisa que o rei disse para mim foi para mim cuidar da Amazônia. E eu falei, eu preciso de ajuda. Não é só a nossa vontade, é preciso de ajuda e muitos recursos. Durante esta viagem, o governo britânico anunciou a contribuição de 80 milhões de libras, cerca de 500 milhões de reais, para o Fundo Amazônia. Criado em 2008, esse fundo recolhe doações internacionais para a preservação da maior floresta tropical do mundo. O presidente cobrou mais uma vez as promessas bilionárias de recursos feitas pelos países mais ricos. Quero é que eles cumpram a promessa de 100 bilhões de dólares para os países proteger as suas florestas, que tem ainda. Tá? É isso que eu quero. Ao tratar de política interna, o presidente saiu em defesa do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, após derrota expressiva no Congresso sobre o marco do saneamento. E disse que, em hipótese alguma, pensa em mexer na equipe responsável pela articulação com o Congresso. E cobrou dos ministros que cumpram os acordos feitos nas negociações políticas. Tudo que você trata e não cumpre, fica muito mais caro depois. Se você tem que mudar uma lei qualquer para ganhar R$1 bilhão, para o governo ganhar R$2 bilhões, ou para o governo não perder esse R$1 bilhão, quando você demorar para aprovar, você vai perder 4 ou 5. Então, é preciso que a gente seja eficaz. Em tudo que o governo faz, que ele abrir a boca e prometer, nós temos que cumprir. Sobre a Eletrobras, afirmou que ainda pretende entrar na justiça contra a privatização da estatal, autorizada pelo Congresso em 2021. Nesta semana, o governo acionou o STF questionando o peso dos votos dos acionistas nas decisões da empresa. Desde o início do governo Lula, as ações ordinárias da Eletrobras já caíram mais de 18%. Lula voltou a atacar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Disse que ele não tem compromisso com o país. Ele tem compromisso com quem? Com o Brasil? Não tem. Ele tem compromisso com outro governo que o indicou. Isso é importante ficar claro. E ele tem compromisso com aqueles que gostam de taxa de juros alta. Porque não há outra explicação. Não há outra explicação. Lula vem reclamando publicamente da taxa básica de juros, mecanismo usado pelo Banco Central para manter a inflação sob controle e dentro da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, onde o governo tem maioria. Nesta semana, o Banco Central manteve a taxa de juros em 13,75% ao ano. Lula embarcou de volta ao Brasil às 7 da noite pelo horário local. O Banco Central não quis comentar as declarações do presidente Lula. E você vai ver a seguir, a Polícia Federal encontra mais um terra indígena Yanomami. E o comércio se anima com a chegada do Dia das Mães. A Polícia Federal encontrou hoje o corpo de uma mulher na terra indígena Yanomami. Em uma semana já são 14 corpos achados na região. Militares da Força Nacional avistaram o corpo durante um sobrevoo. Ele estava perto de uma cratera na comunidade Uxiú, onde outros 8 garimpeiros foram encontrados na última segunda-feira. Peritos da Polícia Federal em Roraima foram até o local e confirmaram a morte. O corpo foi trazido da reserva indígena para Boa Vista e está no IML da capital. O corpo é N. Rangel, de 28 anos. A suspeita é de que ela trabalhava para garimpeiros e pode ter sido morta um ataque que resultou na morte de 8 invasores encontrados na cratera. Em uma semana, já são 14 pessoas dentro da reserva Yanomami. 12 garimpeiros, além da mulher e de um agente de saúde indígena. Por causa da escalada da violência, homens da Força Nacional reforçaram a segurança na região. Ao longo da semana, agentes da Polícia Federal e do IBAMA destruíram 3 aviões de garimpeiros que estavam escondidos na mata, onde também havia uma oficina clandestina usada para a manutenção de aviões do garimpo. Tudo foi desmontado.
Ao longo de 3 meses de operação, já são mais de 300 acampamentos de garimpeiros destruídos. De acordo com o IBAMA, 80% dos invasores deixaram a reserva. E segundo a PF, os alertas de atividades de garimpo ilegal na terra Yanomami reduziram 96% em abril desse ano, na comparação com o mesmo mês do ano passado. A Polícia Federal abriu mais de 70 investigações que apuram o envolvimento de suspeitos na extração ilegal de minérios. Entre os alvos estão integrantes de facções criminosas e também de empresas usadas para lavar dinheiro. Só em 2023, 6 grandes operações bloquearam mais de 138 milhões de reais dos grupos envolvidos. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, está internada em São Paulo com Covid-19. Segundo o boletim médico, a condição clínica dela é estável, sem complicações, e a ministra deve permanecer em observação no Instituto do Coração. Em uma rede social, Marina disse que os sintomas estão sob controle. Vamos agora chamar a Helena Marques, ao vivo, com a previsão do tempo para esse domingo em todo o Brasil. Eliana, bem-vinda, boa noite para você. Muito obrigada, Tralli. Uma boa noite para você também, para a Mônica e boa noite, claro, para você. Maio está mais quente do que o normal em algumas regiões nesse começo de mês. Amanhã, por exemplo, o dia deve começar com temperaturas mais altas do que a média em Campo Grande, Curitiba e São Paulo. Ou seja, nem de madrugada. Está fazendo o friozinho típico dessa época. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 21 graus. 5 acima do normal. Curitiba pode amanhecer com 16, aí vão ser 4 graus a mais do que a média. Em São Paulo, previsão de 17, só que o normal são 15. Já Belo Horizonte tem risco de mais frio de manhã e mais calor à tarde. A mínima de 15 graus está abaixo da média, enquanto a máxima de 29 está acima do normal. Vai fazer mais calor ainda nessas capitais, que devem ser as mais quentes amanhã. Cuiabá com 35 graus, Palmas, Belém e Boa Vista com 33, Teresina, Fortaleza, Goiânia e Campo Grande com 32 graus. E até Curitiba, uma das mais frias do país, vai ficar abafada com 27 graus. Em Florianópolis, 28, em São Paulo, 29, no Rio de Janeiro, 31 graus. Todas bem mais quentes do que o normal para essa época, só que podem começar o dia com nevoeiro. Depois que ele dissipar é que vem o sol e aí esquenta. Tempo firme também nessas duas áreas em amarelo e chance de chuva, onde o mapa está verde ou azul, com temporais do Rio Grande do Sul até o oeste de Santa Catarina e do Paraná, também em Rondônia e parte do Amazonas e aqui no litoral da Bahia, inclusive nas regiões de Porto Velho, Salvador e Porto Alegre. Na próxima semana, a chuva perde força no norte e nordeste. Uma frente fria traz pouca chuva para o sul e para o sudeste, só que ela abre espaço para o ar frio e aí pode até gear. Um bom domingo para você, Tralli e Mônica. Valeu, Eliana. Bom domingo. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite. Olha, mais da metade dos brasileiros deve comprar presentes para o Dia das Mães no próximo domingo. E a prioridade é o pagamento à vista. Quem quer ganhar presente aí? 10 em 10 mães. E na estatística oficial da Associação Comercial de São Paulo, mais da metade dos brasileiros deve ter o que entregar no domingo que vem. Sem recurso nenhum, sem dinheiro, mas na fé aqui que vai ser um presentinho para ela, que ela merece. As mães podem fazer andar o comércio tradicional que ainda engatinha em consequência da crise que começou com a pandemia. As lojas presenciais são o alvo da maioria e não erra aquele que segura a criança enquanto ela escolhe. Ela me quer escolher, então é melhor ficar sentada aqui, mas a minha pequena. Você vai ser chamado só na hora de pagar, é isso? Isso, na hora de pagar, aí eu sou bom. Essas datas com um apelo forte para gastar sempre revelam qual espaço a economia tem para crescer a partir do consumo. E as pesquisas mostram que a intenção de compra existe, mas está limitada pelos níveis de renda e endividamento das famílias e por uma menor disposição de entrar em parcelamentos. Isso explica porque nas ruas de comércio popular, as lojas com itens mais baratos ficam mais cheias. A intenção de financiar com crédito
de comprarem de forma parcelada com crédito diminuiu muito em relação ao ano passado. Aqui, a conta fechou com pagamento à vista, dividido em 2 cartões de débito. Tá difícil para todo mundo, né? Com a crise do jeito que tá, né? Se juntando, você consegue dar um presente para sua mãe de acordo, sua mãe não fica sem presente, né? E vale a pena. O número de atendimentos de idosos vítimas de quedas acidentais disparou no último ano na rede pública. Pelo menos uma vez por semana, a equipe de saúde bate na porta da Dona Joana, no extremo sul da capital paulista. Dona Joana, pode entrar, fica à vontade. Assim como a Dona Joana, outros 6.000 pacientes fazem parte do programa Acompanhante de Idosos da Prefeitura de São Paulo. São pessoas com mais de 60 anos que estão em situação de vulnerabilidade social ou que não têm alguém para ajudar no dia a dia. Seus medicamentos estão em dia, sua receita. Você pode pegar sua caixinha de medicamento para eu conferir, por favor? Eu vou terminar um pouquinho. Foi com a equipe do programa que a Dona Joana aprendeu os cuidados que precisa ter em casa para evitar acidentes. No chão, nada de tapetes. E o piso do banheiro tem que estar sempre seco. Isso depois que ela sofreu uma queda em casa que resultou em 2 ossos quebrados e 20 dias de internação. Agora que eu tenho cuidado, eu tomei medo, sabe? Fiquei assustada. O número de idosos que procuram hospitais e postos de saúde de todo o país depois de sofrerem quedas aumentou em quase 20% em um ano. Em 2022, foram mais de 256 mil atendimentos na rede pública. Os médicos explicam que, com o fim do isolamento social, os idosos passaram a sair mais de casa e muitos com uma condição física pior. Os idosos foram os que menos saíram de casa. E eles só iam para o hospital realmente durante a pandemia se tivessem muito mal. Muitos deles falam para a gente, olha, eu fazia ginástica 3, 4 vezes por semana, saía para caminhar. Durante a pandemia eles pararam de fazer isso completamente. Parando de fazer isso, a musculatura que vai perdendo a força com o envelhecimento, teve um decréscimo ainda maior. Aos 90 anos, a dona Tieco está se recuperando de um tombo que levou em casa. Ela sofreu uma fratura no fêmur e teve que ser operada. Foi a 3ª vez que ela se machucou caindo. Lá se vão 6 meses da cirurgia e o neto conta que a dona Tieco, mesmo fazendo fisioterapia, ainda não recuperou todos os movimentos. Aos poucos, com a fisioterapia, foi sentando, foi fazendo os exercícios, foi começando a andar com o andador, aí a próxima consulta já pode ter alta. Em instantes, um acidente com um ônibus deixa 27 feridos na região metropolitana de Fortaleza. E também como a inteligência artificial vem ajudando a combater a sonegação de impostos. Um ônibus escolar usado para transportar pacientes caiu numa ribanceira na região metropolitana de Fortaleza ontem à noite. 27 pessoas ficaram feridas. O atendimento começou ainda na rodovia, a BR-116. Havia crianças e gestantes entre os passageiros. Eles voltavam para a cidade de Morada Nova depois de fazer tratamento médico em Fortaleza. Ainda não se sabe o que causou o acidente, mas, segundo testemunhas, o ônibus estava em alta velocidade e 3 feridos continuam internados. Em Goiás, um sistema que usa inteligência artificial está ajudando a combater a sonegação de impostos no transporte de cargas. O movimento de caminhões nas estradas em Goiás é intenso. Um sistema da Secretaria da Economia usa a inteligência artificial para combater a sonegação de impostos. Essas antenas registram a movimentação dos caminhões nas estradas. As placas são fotografadas. Tudo é enviado para essa central, que cruza os dados com as informações das notas fiscais das mercadorias. As empresas emitem as notas fiscais quando fazem as suas vendas, as transportadoras emitem os documentos informando quais caminhões vão transportar aquelas cargas e as antenas registram a passagem desses caminhões. A gente chega a identificar os caminhões que estão transportando um documento e aqueles que estão sem documento. Os radares conseguem identificar quando o veículo sai da rota. Por exemplo, um caminhão com carga de laranja emite nota em São Paulo, com destino a Salvador, mas a antena detecta a passagem dele nas estradas de Goiás. O sistema gera um alerta de inconsistência fiscal e os auditores são comunicados.
A cada movimentação suspeita, o sistema emite um alerta. Os fiscais contam com a ajuda de policiais rodoviários para fazer a abordagem. Esse caminhão foi parado após o radar acusar que ele não tinha nenhuma informação fiscal no sistema da Receita. No baú, os auditores encontraram bebidas e alimentos que não foram declarados. Transporte de mercadoria sem nota fiscal é uma infração tributária. Se é uma infração tributária, como consequência, tem-se um auto de infração. Vai ser cobrado do transportador o imposto devido, mais as penalidades cabíveis. 31 antenas já estão instaladas, mas a Receita Estadual quer chegar a 200 até o ano que vem, monitorando toda a divisa de Goiás com os outros estados. Os equipamentos começaram a funcionar em abril e só em um único mês o número de autuações já subiu 54% se comparado ao mesmo mês do ano passado. As irregularidades mais comuns são notas fiscais falsas, carga acima da quantidade declarada e falta do manifesto eletrônico, um documento emitido pela transportadora informando o veículo que vai fazer o frete. Proibir a sonegação fiscal e a concorrência desleal. E trazer de volta esses tributos que são suprimidos, que, logicamente, o Estado precisa disso para desenvolver suas políticas públicas. Essa carreta com 37 toneladas de farelo de trigo estava com a documentação em dia. O caminhoneiro seguiu viagem. Apesar de proibido em vários estados, o uso de materiais cortantes em linhas de pipa continua causando acidentes e até morte. A linha de pipa com cerol interrompeu o treino de bicicleta do atleta paralímpico Ruiter Silva, medalhista de prata na Rio 2016. Foi nesta semana em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ele ficou com o nariz cortado. Poderia ter sido pior. Olha a lente do meu óculos. Olha o que acabou de embaraçar. E talvez tenha sido a lente do óculos que segurou. Pelo amor de Deus, gente, isso aqui já deu, já passou de época usar cerol e linha. Com o Daniel, o pior aconteceu. Ele diz que perdeu mais do que um amigo. A gente fica com o coração partido, né? Era um cara que tudo que eu precisava dele, contava comigo, eu precisava dele, ele me ajudava. E se ele precisava de mim, eu ajudava ele. O jovem estava na garupa da moto pilotada pelo Gustavo Matheus do Nascimento, de 25 anos, que morreu em março, com um corte. O Gustavo conduzia a moto por essa pista na região norte de Belo Horizonte quando foi surpreendido com a linha revestida com cola e vidro. Ele até conseguiu parar no acostamento, foi socorrido, mas morreu ao chegar numa unidade de pronto atendimento. A venda do cerol é proibida por lei em Minas Gerais e em outros estados do Brasil, como São Paulo e Rio de Janeiro. O Ricardo costuma andar com o capacete encostado na antena de proteção para escapar de armadilhas. O que passa é insegurança, né? A gente sente-se desprotegido. Se existe uma lei, existe um mecanismo, ele tem que ser efetivo. Os acidentes se espalham pelo país. Em janeiro, o motociclista José Ivanildo Correia, de 43 anos, morreu após ter o pescoço cortado em Ribeirão Preto, São Paulo. No Rio de Janeiro, a vítima do cerol foi o cabo do Exército Daniel da Silva, de 25 anos, que seguia de moto pela Avenida Brasil no ano passado. O Gabriel perdeu parte da perna depois de se ferir com uma linha com cerol em Betim, na região metropolitana de BH. Mas o sonho de jogar bola se manteve vivo. Infelizmente não foi da maneira que eu quis, mas o sonho nunca acabou, mantive a cabeça erguida e falei assim, já que tem um futebol de amputados, eu vou nesse meio. E o sonho nunca acaba. São vidas importantes que estão sendo ceifadas aí por uma linha que está sendo usada como brincadeira. Brincadeira que está levando vidas. Perigo, né? O governo da Ucrânia informou neste sábado que derrubou pela primeira vez um míssil hipersônico russo durante um ataque a Kiev. Segundo o governo ucraniano, o míssil foi derrubado com a ajuda do sistema antiaéreo fornecido pelos Estados Unidos. Também neste sábado, o escritor russo Zakhar Prilepin foi vítima de um atentado.
O carro em que ele estava explodiu. O escritor é apoiador do governo de Vladimir Putin e da guerra contra a Ucrânia. Prilepin escapou com vida, mas o motorista dele morreu. Amanhã, no Fantástico, os detalhes de uma denúncia grave contra o atual prefeito de uma cidade no Maranhão. Ele é acusado de praticar um aborto ilegal e sem o consentimento da vítima. E não perca a seguir os gols de sábado pelo Campeonato Brasileiro masculino e pelo feminino. E pela quarta vez seguida, 2 clubes mineiros se enfrentam na final da Superliga Feminina de Vôlei. Vamos ver agora os gols de sábado no Campeonato Brasileiro feminino e no masculino. Sob os olhares do chefe Ronaldo, o Cruzeiro enfrentou o Santos em Belo Horizonte. Ramiro cruzou, a bola passou por todo mundo e acabou nos pés do Wesley. 1-0 Cruzeiro. O Santos empatou com o Ângelo, que entrou na área e finalizou com categoria. Mas Wesley, pegando o rebote, fez o segundo dele e do Cruzeiro no jogo. Final, Cruzeiro 2, Santos 1. Pelo Brasileirão Feminino, Internacional e Palmeiras em Alvorada, no Rio Grande do Sul. O primeiro gol palmeirense foi de pênalti. A Bia Zanerato marcou. O Inter empatou com um belo chute da Tamara. Depois da cobrança de escanteio, a Camilinha deixou passar e a Amanda Gutierrez, de primeira, fechou o placar. Internacional 1, Palmeiras 2. Teve Cruzeiro e Santos no Brasileirão Feminino também. Em Belo Horizonte, o Cruzeiro não perdeu tempo e marcou logo aos 3 minutos com a Bianca. A Tainá Maranhão correu mais que a zaga cruzeirense e empatou para o Santos. Rafa Andrade colocou o Cruzeiro na frente de novo. Kathleen, de cabeça, empatou para o Santos e ainda fez o gol da virada. Santos 3, Cruzeiro 2. E amanhã tem a final da Superliga Feminina. E é a quarta vez seguida que Minas e Praia Clube disputam o título. O Esporte Espetacular exibe o jogo às 10 da manhã. O Jornal Nacional termina aqui. Uma boa noite para você e um excelente domingo. Boa noite, Mônica. Boa noite. Boa noite para vocês. Aproveitem o domingo. Tchau. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego, canal Diego Esportes, e tô chegando para te avisar que hoje tem Fluminense e Vasco pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, e nesse vídeo você vai saber tudo sobre essa partida, as principais e últimas notícias da equipe do Fluminense e também as últimas informações da equipe do Vasco. O Fluminense, que foi derrotado na última rodada por Fortaleza fora de casa, joga hoje no Maracanã e quer os 3 pontos para poder entrar no G4 do Brasileirão. Já o Vasco, que foi derrotado na última rodada jogando em casa para o Bahia, também vem em busca do resultado positivo, porque também mira entrar no grupo dos 4 primeiros colocados. Então, se você é torcedor do Fluminense ou torcedor do Vasco, já faço o convite, se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar, ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos e comenta embaixo o seu palpite, porque Fluminense e Vasco se enfrentam neste sábado, às 9 horas da noite, no horário de Brasília, no Maracanã, pela quarta rodada do Brasileirão. O Fluminense chega para o clássico embalado por uma vitória histórica em cima do River Plate por 5-1 em jogo da fase de grupos da Copa Libertadores. Líder nas 2 primeiras rodadas do Brasileirão, o Flu tenta agora uma vitória em cima do rival para tentar retomar as primeiras posições da tabela de classificação após a derrota para o Fortaleza no último final de semana, em que preservou alguns jogadores. O time de Fernando Diniz inicia a rodada na 5ª colocação com 6 pontos. Já o Vasco busca se recuperar da derrota para o Bahia em São Januário na última segunda-feira. O objetivo é repetir as atuações contra o Atlético Mineiro e contra o Palmeiras nas primeiras rodadas do Brasileirão, quando o time conseguiu ser competitivo contra 2 grandes adversários. Por isso, neste sábado, o técnico Maurício Barbieri tende a repetir a escalação, que venceu o Galo e empatou com o Palmeiras. Pelo lado aí do Fluminense, o Fluminense tem uma baixa confirmada na partida. O atacante Keno sofreu uma lesão na coxa esquerda no jogo contra o River e está fora do clássico. Para o lugar dele, o técnico Fernando Diniz deve utilizar o Lima,
assim como ocorreu no jogo da Libertadores, quando o atacante foi substituído. Então a provável escalação do Fluminense hoje deve ter o Fábio, Nino, Felipe Melo, Marcelo, Samuel Xavier, André, Alexander, Paulo Henrique Ganso e Lima, Arias e Germancano. Já pelo lado do Vasco, o Vasco deve ter apenas uma mudança para enfrentar o Fluminense. Rodrigo, reserva diante do Bahia, volta ao meio de campo no lugar do Marlon Gomes. O técnico Maurício Barbieri não tem desfalques para o clássico. Então a provável escalação do Vasco deve ter o Léo Jardim, Léo Pelé, Robson Bambu, Lucas Piton e Puma Rodrigues, Rodrigo, Andrei Santos, Jair, Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul. O jogo vai ser apitado pelo Wilton Pereira Sampaio, com o assistente número 1, Bruno Rafael Pires, e o assistente número 2, Leone Carvalho Rocha, e na arbitragem de vídeo, Wagner Hellway. Como a gente já disse, o Fluminense está na 5ª colocação. São 3 jogos e 6 pontos, 2 vitórias e 1 derrota, 7 gols marcados, 4 gols sofridos, saldo positivo de 3 gols. Já o Vasco vem na 9ª posição, 3 jogos, 4 pontos, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota, 4 gols marcados, 4 gols sofridos, saldo de 0. Na rodada passada o Fluminense jogou fora de casa, foi derrotado pelo Fortaleza, como já disse, por 4-2, e o Vasco jogou em casa e foi derrotado também pelo Bahia, placar de 1-0. Aí na próxima rodada o Fluminense joga fora de casa e vai enfrentar a equipe do Cruzeiro, e o Vasco também joga fora de casa e vai enfrentar a equipe do Coritiba. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo. Que vençam o melhor. Fiquem todos com Deus e até a próxima.